Olá, o LibreOffice Impress, pertence àquele conjunto de aplicações que eu já aqui me falei uma vez, que é um conjunto de aplicações gratuitas, que existem online, livres, que nós podemos utilizar sem nenhum custo. Bom, as pessoas podem fazer donativos. E tem este aspecto. Não utilizei, não aproveitei nenhum daqueles modelos que apareceram ainda há pouco, mas terei aqui os modelos sempre disponíveis nesta barra lateral. Se não tiveres esta barra lateral, é porque se calhar ela está aqui escondida, ok? Tens que expandir e depois ela surge. Tem várias opções, esta barra lateral, mas de qualquer forma, inicialmente surgirá assim. Eu posso aqui ativar alguns dos modelos e ver como fica, mas para já vou começar esta atividade sem utilizar um modelo em concreto. Pronto, vou voltar atrás e estou no meu primeiro diapositivo. Cá em cima existe uma barra de menu, depois terá várias opções no seu interior. Depois temos uma barra, duas barras de ferramentas. Uma mais geral, uma barra de ferramentas padrão, e outra mais específica que vai variando consoante aquilo que eu estou a trabalhar e a selecionar. Então começo por aqui, pelo título Ensino. Agora carrego fora. Olha, estas linhas eu posso pegar nelas e, sem largar o botão do rato, arrastar. Terei de acertar mesmo na linha. Vou fazer Ctrl Z para voltar atrás. Também posso pegar num destes pontos, nestes quadrados, e redimensionar, ajustar o tamanho delas. Mas se reparares, não estou a alterar o tamanho do texto. Vou fazer Ctrl Z novamente. O tamanho do texto é feito ou definido aqui, nas propriedades. Nas propriedades eu consigo então determinar o tipo de letra, o tamanho do texto, o estilo do texto, as cores e depois outras propriedades, tal como o alinhamento do parágrafo, o alinhamento vertical do texto que estiver dentro de uma caixa de texto. O texto, neste caso, nesta aplicação, só está dentro de caixas de texto. Não é como noutros programas, processadores de texto, onde não existe, só existe a folha e eu escrevo na folha. Não, aqui tem que ser sempre através de caixas de texto. Se precisares de inserir uma caixa de texto, vens por aqui, olha, inserir caixa de texto, ou tecla F2, e depois desenhar a caixa de texto e escrever lá dentro. Se precisares de escrever novamente, bastará carregar, aqui assim, mais ou menos à frente, no sítio que tu quiseres, e escreves. Para apagar, eu costumo fazer tecla Delete. Seleciono na linha e depois tecla Delete. Também é possível inserir caixas de texto aqui no menu. Inserir, aliás, tens aqui uma série de objetos que tu podes inserir, uma série de objetos e propriedades. Aqui em baixo irei colocar o assunto e agora o autor. Faço um til, espaço, espaço, o meu nome, espaço, til, espaço. Pronto, para já ficará assim. A seguir, a maneira mais fácil de criar um novo diapositivo, um novo slide, será ativar carregar aqui uma vez e depois tecla Enter. Surge um novo diapositivo, mas é ligeiramente diferente. Enquanto este é deste tipo, vamos cá ver, diapositivo, esquema, este aqui atrás, o número 1, será diapositivo de título, o número 2, o segundo diapositivo, terá um esquema diferente, será título e conteúdo. Há algumas diferenças. O título conteúdo tem sempre aqui uns tópicos, uma lista de marcas sem numeração, enquanto que esta área é um pouco menor, não tem marcas e está centrada. Ou seja, está alinhada ao centro na horizontal e na vertical. Mas existem outras formas de inserir um diapositivo. Aqui, no menu diapositivo, podemos fazer novo diapositivo, ou então duplicar aquele que está selecionado, neste caso o número 2. Ou então ir a um fecheiro já construído deste tipo e inserir diapositivo desse fecheiro, ou seja, importamos um diapositivo. Para eliminar, olha, eliminamos aqui o diapositivo. Ou então selecionas, tecla Delete. Bom, vou fazer Ctrl Z que eu não quero apagar. Vou criar agora aqui uma série de diapositivos. Depois, se quiseres, vens aqui a diapositivo e vês aqui que existem muitos mais esquemas que poderá ser útil para determinada situação. E olha, repara, como eu estou nas propriedades, eu até posso escolher aqui o esquema que me mostra mais ou menos como é que o meu diapositivo irá ficar se eu alterar de facto aqui o esquema.
Este painel também se adapta, como já podes reparar, se eu selecionar uma caixa de texto, adapta-se às propriedades do texto. Se eu carregar aqui no diapositivo, mostra então as propriedades do diapositivo. E o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer como se estivéssemos num programa de culinária. Vou apresentar já o prato completamente pronto. Mostra a receita e depois, de repente, passados uns segundos, o prato parece pronto. Cá está. O segundo diapositivo ficará assim. O terceiro. O quarto. O quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. E nono. A partir deste ponto, vou aqui aplicar alguma formatação um pouco mais diferente, um pouco mais elaborada. Posso vir aqui fecheiro e guardar ou guardar como para já salvaguardar este trabalho e caso acontecer algum problema e o meu programa feche inesperadamente, o trabalho fica salvaguardado. E não há perda nenhuma. Mas terei que guardar de vez em quando. Depois, quando eu quiser gravar mais rapidamente, poderei carregar aqui, neste símbolo que se chama disquete, ou então fazer a combinação de teclas, Ctrl S. Vamos guardando. Entre cada um dos diapositivos, vamos guardando. Bom, eu vou aqui guardar já o fecheiro, guardar como. Guardo com este nome, ok, guardar. Sim, já lá existia um, mas fica este guardado. Olhando para este título, vou aqui fazer algumas alterações. Vou fazer aqui 3 cliques rápidos. Seleciono a frase inteira. Vou colocar aqui menos tamanho de letra. Aqui, 3 cliques, ou 2, neste caso, uma palavra única. Vou aumentar um bocado, indicando que, de facto, este assunto será o assunto principal deste documento. E este aqui, vou diminuir um bocadito. Não é assim tão importante quanto os outros. Médio. Muito importante, pouco importante. Esta linha ficará alinhada à direita, esta linha à esquerda e esta linha outra vez à direita. Agora seleciono tudo e vou desativar a lista de marcas, aqueles tópicos. Neste diapositivo, por último, vou alinhar o texto na vertical ao centro. Fica um bocadinho melhor. Aqui atrás do L vou carregar a tecla Enter. E aqui no S também Enter para aproveitar um pouco mais o espaço. Agora, aquilo que também posso fazer é, em vez de selecionar texto, seleciono a caixa de texto e aumento também um pouco o texto, aproveitando melhor o espaço que tenho disponível. Para que o título sobressaia, vou aqui escolher este tipo de letra, Bodoni. É este aqui em cima. Ok, ficará o título assim com esta formatação. Então, este diapositivo ficará assim. Agora, sempre que eu vir um título, será esse tipo de letra. Seleciono logo aqui a caixa de texto, na linha, em vez de ser o texto em si. E venho escrever BO, por exemplo. E aparece logo o tipo de letra que eu quero. Aqui, novamente, vou desativar as marcas. Este texto ficará bem mais à direita e bem mais pequenino. Porque assim não é. Porque no fundo é um resumo daquilo que eu vou mostrar aqui e este texto será alinhado ao centro. Este vai ficar a negrito e provavelmente um pouco maior, porque é a mensagem principal. Ficará com um tamanho de 40,5 mais ou menos. Novamente aqui a mesma transformação. Escolher Bodoni. E neste caso vou fazer aqui uma combinação diferente. Vou outra vez alinhar ao centro, centrar também na vertical. Este texto ficará a 26, este ficará a 32 de tamanho, este ficará a 40, este ficará a 48 e o último ficará a 54. À medida que eu fui aumentando este texto, os outros foram diminuindo o seu tamanho para ficarem ajustados automaticamente. E o mesmo já aconteceu aqui atrás noutros diapositivos. Neste diapositivo, no quinto, vou jogar um pouco com as cores. Vou outra vez desativar as marcas, alinhar ao centro na vertical
e na horizontal, ao contrário, horizontal e vertical, assim é que é. Este ficará alinhado à esquerda e este à direita, com uma linha em branco pelo meio. Aqui à frente do S, tecla Enter. Agora este ficará, como tem ali a palavra não, ficará assim. E agora, aquilo que interessa sobressair, o texto, o conteúdo que interessa, a ideia, vou fazer aqui negrito ou então Ctrl B. Vou já utilizar e vou aumentar também um pouco o tipo de letra, 2 vezes 40 e os outros 32. Este aqui também vou colocar neste verde, por exemplo, e vou salientar esta ideia principal. E outra vez, aumentei o tamanho 2 vezes mais. Claro que o título será Bodoni. E agora sim, o próximo, o sexto. Começo pelo título. Desativo as marcas. Até ganho um pouco mais de espaço. Agora vou fazer um pouco diferente. Vou escolher aqui um tipo de letra com serif, ou seja, aquele acabamento. É um tipo de letra próprio para impressão. E vou colocar com o estilo itálico e também agora uma cor de realce, que pode ser amarelo, para salientar, e também um pouco maior, para salientar aquele texto importante. Eu vou eliminar esta palavra porque não é necessária aquela palavra e a ideia assim ficará cá. E agora, este texto vou alinhá-lo ao centro e vou também salientar este da mesma forma, vou atribuir a mesma formatação e aumentar um pouco mais. Este também, mas um pouco menor. E agora salientar esta parte aqui, porque de facto qualquer pessoa pode ainda assim gravar o ecrã, mesmo desativando as opções, o que é muito perigoso. Para a privacidade, claro. Este pedaço de texto, esta última linha, vai ficar alinhada à direita. Claro que o mas deverá acompanhar esse alinhamento. Avançando para o sétimo, Bodoni, novamente, título. Vou já gravar, atualizar a minha cópia de segurança, não vá o programa bloquear por alguma razão. Uma vez que este texto também está no título, vou colocar aqui as reticências. E vou apagar esta parte, esta palavra. E agora vou colocar aqui um código de cores diferentes, à medida que também coloco, ou seja, aquilo que é importante, vou colocar a negrito também e com cor diferente. E agora vou buscar aqui um outro tipo de letra, pode ser este aqui. Não convém abusar muito dos tipos de letra, convém ir tendo alguma atenção. Agora um tipo de letra com algum acabamento, vou escolher este aqui. Vou aumentar também. Vou selecionar tudo com Ctrl A e desativar as marcas. Este vou colocar aqui uma outra cor quente. Negrito. Será outro tipo de letra com acabamento, com serif. Poderá ser Garamond, por exemplo. Posso colocar ao centro também, ou então à esquerda. Este, que já me estava a esquecer dele, poderá ser se calhar o mais importante. Poderei utilizar aqui já, por exemplo, esta cor, negrito. E já agora, em vez daquele tipo de letra um pouco mais fino, vou escolher este aqui, para dar ainda mais força à palavra forte. E vou deixar este último aqui em baixo com tudo em itálico e um tipo de letra também um pouco mais leve para criar algum contraste com as restantes e chamar a atenção, ou tentar chamar a atenção exatamente por aí. Assim um tipo de letra mais fino. Se calhar, não sei se é muito perceptível, vou colocar a negrito. Provavelmente tirar aqui esta linha. Muito bem. Pronto, aquela linha estava ali a limitar um bocadinho. É verdade que eu podia
aqui pegar na linha da minha caixa de texto e aumentar um pouco mais para ter mais espaço para o conteúdo. De facto, é verdade. Bom, já agora vou colocar também este a um laranja. Ficam as cores. Próximo diapositivo, novamente, aqui vou colocar com Bodoni. Este ou ficou cá mais, ficou cá perdido. Aliás, esta linha ficou cá perdida. Falta sim este texto. E ora bem, como os desconhecidos são desconhecidos, vou dar aqui uma cor um pouco mais desconhecida. Ou seja, vou aplicar aqui um tipo de letra mais carregado e agora uma cor cinzenta. Agora, anexos, eu vou-lhe dar aqui um itálico. Agora a palavra anexos, vou-lhe dar aqui aplicar um itálico e um sublinhado, também, para dar a entender ou relembrar que era uma hiperligação. E já agora, a hiperligação tradicionalmente seria azul, talvez este azul. Se não encontrarmos o azul que nós queremos, vamos aqui à cor personalizada e procuramos, eu lembro-me que talvez fosse assim um azul mais dentro deste tom. Estão aqui os valores do azul que eu estou a escolher. Temos aqui o valor hexadecimal, que poderás colocar caso queiras acertar bem no tom que eu também estou aqui a conseguir. E vou aumentar o tipo de letra, este aqui também. Vou selecionar o texto todo e desativar as marcas, que também para já não me interessam. Se bem que agora estou aqui a reparar, diz aqui não 3 vezes. Então posso fazer assim, posso fazer um truque. Posso dizer não. E agora vou poupar texto. E agora também estou a ver, os links é que deviam ter esta cor. Vou selecionar este texto. Copio aqui a sua formatação. Em vez de repetir tudo aquilo que eu fiz, não. Neste pincel, selecionei anexos e agora vou aplicar aos links desconhecidos. Falhou-me aqui o L, vou repetir. Vou selecionar o texto, carrego uma vez aqui neste pincel e agora sim aplico e aplico exatamente a mesma formatação. Agora aqui sou livre para alterar um bocadinho as coisas. Vou colocar anexos talvez com uma cor diferente. Vou colocar preto, neste caso. Não vou colocar sublinhado. Deixo ficar o itálico e o negrito. Vou sim a buscar aqui um tipo de letra também com acabamento que ainda não tenha aplicado. Para criar aqui um contraste que poderá ser, por exemplo, este aqui. Que é bastante diferente daquilo que eu tenho. Agora, aquilo que posso ainda fazer é de facto criar aqui um pouco mais de contraste, que eu tenho espaço e tenho que criar aqui um pouco mais de contraste. Não vejo aqui que tenha ficado especialmente bem e agora sim, uma vez que já tenho sombra, apliquei aqui sombra e agora vou aplicar aqui uma cor diferente, um pouco mais clara, uma vez que a sombra já me garante alguma leitura um pouco mais fácil. Por último, no último diapositivo, são medidas mais ou menos em avulso, não é? Genéricas. Vou selecionar, vou desativar, vou alinhar ao centro e ao meio, ao centro e ao centro. Vou aproveitar e fazer aqui um Shift Enter para ver alguma distinção. Shift Enter é dentro do mesmo parágrafo, é uma linha nova no mesmo parágrafo. Enquanto se eu fizesse Enter, ficava um pouco mais distante. Ficava com um espaçamento maior entre estas duas linhas. Shift Enter, então fica um pouco menor. Caso queiras ainda aumentar o tamanho ou a distância entre duas linhas ou entre dois parágrafos, tens aqui essa hipótese, essa definição do espaçamento exatamente entre linhas, para além de outros avanços e espaçamentos aqui disponíveis. Por último, também terá de ficar Bodoni. Este aqui vou escolher um tipo de letra que se chama Stencil, que dá bastante impacto. Poderei também aplicar uma cor distinta, poderá ser, por exemplo, este azul, aumentado. Dou aqui mais um Enter, uma linha em branco. Este 2, obviamente que está aqui a mais.
Não gosto deste I assim porque não se percebe muito bem o que é que significa. No I maiúsculo, tornando minúsculo, já ficará melhor. Agora, este assunto é muito perigoso porque qualquer pessoa que esteja num Wi-Fi público correrá um risco bastante grande se estiver a trabalhar em sites muito importantes. Portanto, é de evitar trabalhar em Wi-Fis públicos, porque não tendo a certeza se o Wi-Fi público é mesmo um Wi-Fi oficial ou se é alguém que está a simular uma rede sem fios e no fundo estará a espreitar tudo aquilo que nós fazemos. Pronto, vou aproveitar a ideia das maiúsculas e vou aumentar aqui um pouco mais e até posso enviá-la para uma nova linha, aumentando aqui as dimensões da minha caixa de texto. Este pequenino aqui poderá perder um bocadinho de força, uma vez que se de facto eu fizesse esta apresentação, não seria necessário eu criar ou falar desse assunto, ou eu ler ou ter cá este assunto muito visível, uma vez que eu iria falar, obviamente, desse assunto. Também poderei dar aqui um espaçamento entre estas letras, ficará com um efeito diferente, de facto. E parece-me que já tenho a minha apresentação prontinha e não foi necessário recorrer às imagens para tornar esta apresentação minimamente apelativa. Então agora venho aqui a apresentações do diapositivo, ou apresentação de diapositivos, e faço iniciar no primeiro diapositivo, ou então F5, para iniciar a minha apresentação sem fazer recurso a cores, tanto a imagens como a temas pré-definidos, e fazer uma apresentação relativamente atraente, ou minimamente atraente, digo eu. O objetivo de uma apresentação é sempre o de apoiar a pessoa que apresenta. Agora vou gravar e se eu quisesse enviar a alguém, podia enviar ou o fecheiro original ou então vir por aqui e criava um PDF, fazia exportar, criava um fecheiro, não é possível modificar, que é o PDF. Faço exportar e está feito o projeto. Espero que do teu lado tenha corrido tudo bem. Adeusinho, até breve.